neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando bem perto me encontro da cruz, choro meus vis pecados. Canto, porém, ao sentir em Jesus meus erros perdoados. Cristo Jesus, fonte de luz, que emana do Calvário, trouxe-me paz, teu conto verás, deste-me dom plenário. Comigo estás, sempre serás, meu mais fiel amigo. Cristo Jesus, ó fonte de luz, leva-me ao céu contigo. Quando bem longe me encontro do mal, sinto prazer infindo. Vejo por fé na vitória final, meu ser ao céu subindo. Cristo Jesus, fonte de luz, que emana do Calvário, trouxe-me paz, teu conto verás, deste-me dom plenário. Comigo estás, sempre serás, meu mais fiel amigo. Cristo Jesus, ó fonte de luz, leva-me ao céu contigo.
ótimo pedido é este: leva-me, ó Deus, para os céus. Agora, ouvintes amados, o Senhor tem bênçãos para nós, e uma das grandes bênçãos é o conhecimento. Não estou me referindo ao conhecimento intelectual, mental aqui do homem. Estou me referindo ao conhecimento de Deus. Aquele que alcança aquilo que Jesus disse, orando ao Pai: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. É aquele conhecimento que sem o qual o homem será destruído. Deus falou através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É aquele conhecimento que São Paulo apresenta na sua primeira carta aos Coríntios, o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus, que é loucura para os homens, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Temos de usar exclusivamente a linguagem bíblica, a linguagem dos apóstolos, porque ela é a linguagem sadia, é a linguagem na qual nós podemos confiar. E o conhecimento de que já estamos no céu, já temos entrado no reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é alcançado após a morte, depois de passar por um suposto purgatório ou por uma suposta reencarnação. Absolutamente. Uma vez que somos cristãos, nós devemos crer naquilo que é ditado por Cristo. E ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não passará por condenação, por purgações, assim que partir daqui. Em outras palavras, gosto muito de Jesus. Ele disse para o ladrão arrependido, crucificado ao seu lado direito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem ofereceu conhecimento para aquele homem, destituído da sociedade, da religião, para que clamasse daquela maneira: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Isso é o segredo do conhecimento, é a revelação de Deus. O arrependimento sob a base do sangue de Jesus Cristo é apresentado pelos apóstolos como o único meio para a salvação. Aliás, este é o meio melhor que existe, pois é o meio provido por Deus. A salvação é de graça. São Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas é aquele arrependimento por revelação. Quando eles perguntaram os apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro, que tinha as chaves do reino dos céus, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que conhecimento glorioso alcançou Maria Madalena! Que conhecimento maravilhoso alcançou aquele ladrão que já citamos!
Que grande conhecimento alcançou Zaqueu, publicano, ladrão. Que grande conhecimento alcançou aquela mulher pecadora. Que grande conhecimento alcançou aquele cego de nascença. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Amados, nós citamos as Escrituras em São Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. É uma promessa de Jesus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Promessa de Deus é para quem está sob os desígnios de Deus. Promessa de Deus é para quem está sob a orientação de Deus. É para quem vive sob a orientação de Deus. É para quem anda, trabalha, se dirige sob total direção de Deus. Temos aprendido isto, que a promessa a Abraão foi feita e foi cumprida porque Abraão viveu por fé naquela promessa, separado, logicamente, de todas as opiniões naturais do seu dia, separado totalmente e ouvindo exclusivamente a Deus. Abraão alcançou não parte de uma promessa, mas toda a promessa. Há quantas pessoas sorrindo, alegando que tem tudo, porque esse é o estado de Laodiceia, porque simplesmente alcançaram uma parte da palavra, uma parte do Evangelho, uma parte da promessa. Mas nós devemos pensar na coisa completa. E é por isso que Jesus fez esta promessa. Eu tomo isto como uma promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas o que deseja o coração de uma pessoa que se deleita no Senhor? O desejo de uma pessoa que se deleita no Senhor é um desejo inspirado, provocado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz, aos Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós, completando as nossas orações, quando nós não sabemos como devemos pedir. Isto quer dizer que Ele próprio inspira o nosso desejo. Mas veja o desejo de um homem, de uma mulher que não se deleita no Senhor, que não se deleita na palavra de Deus, que não se deleita na santificação, que não se deleita na justificação pela fé, que não se deleita na sã doutrina, na correção, na exortação, que não tem prazer na lei do Senhor. Davi disse que o justo tem prazer na lei do Senhor. Por isso ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro e dá o seu fruto no tempo próprio. Como pode a promessa de Deus se cumprir em um coração cheio de desejos pecaminosos, impuros, desejo das coisas do mundo? Não. O nosso precioso irmão, pai na fé, considerado pelo apóstolo São Paulo, o nosso pai na fé, Abraão,
teve um desejo puro. Ele desejou uma mulher honesta, uma mulher santa. Começou por aí, uma mulher pura. Naturalmente ele não estava olhando apenas a aparência, ele estava olhando o caráter. Começou por aí. Você sabe que Jesus Cristo, como esposo, ele não vai tomar para si uma mulher. A mulher é o tipo da igreja, e Jesus é o esposo. E ele não vai tomar para si uma mulher pervertida, de um caráter dobre, de dupla personalidade. Ele não vai tomar para si uma igreja cujos desejos são mundanos, são terrenos, cujo conhecimentos são apenas terrenos, intelectuais apenas, cheios de letra apenas, não há vida vivida. O profeta desta era, na mensagem do filme O Fundo Clama, o Fundo diz assim, que se um fundo está clamando, é porque há um fundo para responder. Ele deu o exemplo daquele menino que estava comendo borracha. Ele ia para a escola e comia borracha na escola. Estava comendo pedais de bicicleta. Então, o fato foi muito curioso. Aquele caso despertou a atenção dos médicos. E depois de examinado criteriosamente, constataram que faltava enxofre no corpo daquele menino. O seu organismo estava clamando por enxofre, porque faltava enxofre em si. E por isso ele começou a comer borracha, porque na borracha contém enxofre, buscando numa fonte errada. Mas isso mostra que o fundo clama o fundo porque há um fundo para responder. Se o seu fundo, se o seu íntimo, se a sua alma está clamando vício, há um vício para responder. Existe uma satisfação para aquilo. Se o seu organismo está clamando por fumo, há fumo para responder. Se está clamando por álcool, há álcool, existe a bebida alcoólica para responder. Se está clamando pela aberração sexual e outras coisas, a perversão dos instintos, então existem essas coisas para responder. Mas a vida de Deus no homem é justamente para inspirar desejos puros, honestos, as coisas sãs, honestas e puras, nas quais devemos pensar, diz o apóstolo São Paulo. Se o nosso fundo clama por cura divina, é porque há cura divina para responder. Se o nosso fundo clama por salvação, se a nossa alma, o nosso âmago, se o nosso íntimo, se o nosso coração clama por salvação, há salvação para responder. Há um sacrifício de Jesus, existe a morte de Jesus Cristo para responder. Não é um outro meio, uma fonte errada, não é pedal de bicicleta. Não são coisas fabricadas que podem responder o clamor da salvação, mas sim a fonte real e verdadeira para responder o desejo da salvação. É um sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para satisfazer aquele que clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que resposta! Que resposta gloriosa àquele clamor! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem passar por outro processo qualquer, criado pelos homens. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependimento é evidência do desejo de salvação. Arrependimento é evidência de que de fato uma alma está clamando por Deus. E o arrependimento conduz à obediência. E a obediência nos leva à fé perfeita.
se há um clamor clamando, se a natureza está clamando, se a natureza está gemendo pelo dia de Cristo, se há um clamor dentro de você, irmã, dentro de você, irmão, se o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor clamando. Se há um clamor, há uma fonte para responder esse clamor. E o clamor dos filhos de Deus, o desejo dos verdadeiros filhos de Deus, o desejo da noiva de Jesus Cristo, nesta era, neste dia em que estamos vivendo, é o desejo do arrebatamento, está acima de todas as coisas, é um rapto, é deixar este mundo, subir para as bodas do Cordeiro, para a cidade santa, para aquele lugar de ouro puro, transparente, entrar pelas portas de cristais, é deixar este mundo, deixar esta residência precária, por mais conforto que ela tenha, é deixar a doença, é deixar as necessidades, é deixar este corpo inflamado, este corpo sujeito à morte, este corpo sujeito às distâncias, esse corpo sujeito ao petróleo, aos transportes, aos meios de transporte, é deixar este corpo e receber um corpo que não está sujeito ao tempo, que não está sujeito, subjugado pelo espaço, pela atmosfera, e subir para a glória, adentrar aqueles portais eternos da glória eterna e participar das bodas do Cordeiro. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. É promessa. Ele falou isto com quem? Com pessoas que vivem com os corações cheios de desejos impuros, desejos de ficarem aqui nesta terra cada dia mais, agarrados das coisas terrenas, em seus próprios pensamentos, mesmo acerca da verdade? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ele estava falando com quem? Ele estava falando com homens que deixaram tudo por amor do seu nome. Ele estava falando com pessoas que deram as suas vidas, por causa do seu nome. Essa promessa é para você, irmã, porque você também tem dado a sua vida. É o desejo do seu coração, é o desejo do coração do irmão. Agora podemos orar com fé, crendo que tudo quanto pedimos nós recebemos, porque se há um fundo clamando dentro de nós, há um fundo para responder. Ó Pai bendito, te peço pela tua graça, responder o clamor de todos os teus filhos, especialmente a revelação de que dentro em breve deixaremos este mundo para as bodas do Cordeiro, para a glória eterna. Dá saúde para o doente, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar, eu vá morar. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, meu mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer, faze-me